Boa noite a todos. Muita paz a todos vocês. Espero que nessa noite de hoje nós possamos conversar um pouco sobre educação espírita e alguns temas atuais que eu selecionei, mais especificamente em relação à educação pais e filhos, que é um tema, um assunto bastante pouco estudado, né, nos dias de hoje, que a gente tem encontrado bastante dificuldade em lidar com as crianças no mundo de hoje. Então, eu selecionei aí algumas questões dentro desse universo, relacionando com o Espiritismo, questões da atualidade, para que a gente possa conversar aí na noite de hoje e fazermos algumas reflexões. Então, para a gente iniciar, quando a gente pensa em educação no sentido integral, nós podemos considerar aí três grandes núcleos, que seriam a escola, os centros espíritas e o nosso lar. Então, a educação como um todo, ela vai se completar de maneira integral nestes três núcleos aí. E todos eles têm o seu papel específico, a sua importância, e um não vai conseguir substituir o outro. Então, quando a gente pensa na escola, a principal função da escola é trabalhar com essa formação cultural, com a formação intelectual do ser humano. Os centros espíritas, eles têm aí o objetivo de trabalhar na evangelização, na instrução moral e evangélica e também sobre os fundamentos do espiritismo, desde criança. E o lar, né, que é a nossa casa, dever dos pais, missão aí dos pais, a educação dos filhos, principalmente no que diz respeito à formação de bons hábitos, à formação de bons sentimentos e à formação moral da criança e desse filho ao longo da vida. E hoje nós temos observado muitos casos em que as famílias estão delegando a função da família para a escola. Então, as crianças estão passando muito tempo dentro da escola. Para vocês terem uma ideia, em torno de 10 horas, crianças que ficam desde 4 meses em creches. E a família, muitas vezes, não está fazendo o seu papel. E esse papel da família, a escola não substitui. Então, a missão dos pais, segundo o Espiritismo, é insubstituível. Ninguém vai poder fazer pelos pais o que está dentro aí da sua função na educação dos filhos. Então, esses três núcleos são importantes, né? Aí depois a gente vai falar quando começar com as crianças e desde muito cedo, que elas devem, né, frequentar a casa. E aí, de todas essas questões que nos afligem sobre educação de filhos, eu selecionei 7 para a gente conversar rapidamente hoje. Então, a primeira seria em torno da mesa, sobre as nossas relações com a família, né, o que a gente tem feito, como que isso mudou e o que é importante resgatar. Para além da tecnologia, então hoje a gente tem uma invasão da tecnologia na nossa vida, e isso muitas vezes acaba sendo desfavorável, como lidar com isso. Tocar a sensibilidade da criança, como que a gente trabalha com a sensibilidade da criança, a lição que vem das crianças, o que as crianças nos ensinam. Hoje, vocês já devem ter percebido que as crianças estão muito mais espertas do que antigamente, né? Isso tem aí um porquê. Os limites, que são muito importantes desde cedo. A criança tem que aprender a lidar com um limite, lidar com a frustração. Tirar da redoma, então não deixar a criança protegida de tudo do mundo, né? O quanto isso pode ser também negativo. E a hora certa da gente começar a trabalhar com o espiritismo com as crianças. Então, eu pensei nessas 7 questões aí para a gente refletir sobre hoje,
relacionando a função dos pais na educação dos filhos. Mas aí a gente pode também ampliar isso não só para o pai e para a mãe. Porque todos nós que temos uma criança próxima, seja ela um sobrinho, um aluno, um vizinho, alguém na rua, em alguns momentos da nossa vida, ou em muitos deles, nós também seremos responsáveis por uma orientação, por participar dessa educação. Então, mesmo eu não sendo mãe, ou eu não sendo pai, eu vou participar em algum momento da educação dessas crianças que estão ao meu redor aí. Então, eu também vou ter essa função aí. Primeiro item, então, em torno da mesa, aí eu coloquei para vocês uma cena que hoje é difícil a gente observar. Né? As famílias perderam esses costumes que nós tínhamos com os nossos avós, né? Com os nossos antepassados, que era de se reunir aí semanalmente, né? Uma vez a cada época aí, mas de reunir em torno da mesa toda a família, juntando aí diferentes gerações. E existia aí nessa época, né? Não tinha ainda tecnologia, não tinham outras coisas. E hoje, o que a gente está observando? Que são poucas as famílias que conservam esses hábitos, né? Por conta, inclusive, da nossa correria do dia a dia. E aí, essa relação muitas vezes foi substituída por aquela ideia de cada um faz o seu prato, esquenta lá, né, no micro-ondas, e vai comer um no quarto, um na frente da televisão, o outro na cozinha, cada um no seu horário. Ou a gente frequenta muitos restaurantes self-service, cada um faz seu prato, às vezes nem todos juntos. E aí a gente tem a invasão da tecnologia nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, muitas vezes a gente observa as pessoas, a família vai ao restaurante, enquanto a comida ainda não chegou, cada um está no seu celular, conversando, e não estão conversando entre eles. Então, a gente está perdendo esses momentos de interação do olho no olho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Um dos motivos é essa correria mesmo do dia a dia. Hoje, por exemplo, eu trabalho o dia todo, o meu horário de almoço não me permite ir até a minha casa e voltar ao meu trabalho, inclusive porque é longe. Né? Então, eu não tenho esse tempo no horário do almoço com a minha família. Então, com o mundo moderno, com os novos trabalhos e todas essas coisas, a gente acabou se distanciando, mas é importante a gente resgatar isso daí. E aí, o que a gente precisa lembrar? As diferentes gerações. Então, quando a gente conversava ao redor da mesa, a gente tinha o contato entre as diferentes gerações. A gente também aproveitava esse momento para os valores serem passados espontaneamente, do pai para o filho, do avô, porque cada um contava uma história, e nessa conversa informal, os valores eram transmitidos. Sentimentos de identidade, manter viva a lembrança dos antepassados. Então, quando histórias dos antepassados eram revividas nessas conversas de família. Isso é muito importante para o sentimento de identidade. Era possível nesse momento compartilhar as dificuldades de cada membro da família e ter apoio da família. Então, também era um momento para compartilhar dificuldades. E também, na nossa família, um momento que nós podemos ser nós mesmos, que nós podemos ter aí, se mostrar como somos, de forma autêntica, sem nenhum disfarce. Então, era um momento muito importante também para a gente ser inteiro. E aí, se a gente for pensar aqui na gente, né, para os espíritas, a mesa também é um lugar especial, porque é onde a gente faz o culto do Evangelho no lar. Aí eu trouxe para vocês, do André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, a seguinte frase: o ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral
criam uma condição própria para que benfeitores espirituais possam trazer para os membros da família ali reunidos os benefícios que fazem jus. Então, além de tudo isso, a gente também tem esses momentos do culto ao Evangelho no lar. No segundo item que a gente vai falar, para além da tecnologia. Então, hoje, os bebês já saem da maternidade mexendo no celular, não é? Se vocês derem o celular de vocês, que vocês não sabem mexer, para uma criança que ainda não fala, ela tira foto, não faz isso? Ela mexe, ela faz um monte de coisa só pela simples interação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as crianças que não conheceram a foto impressa, como a gente fazia antes. Punha o filme na máquina, aí tiravam todas as poses, né? Esperavam um tempão para revelar, não sabia se ia queimar tudo ou não. E aí saíam as fotos impressas nos papéis. A gente já não faz, a gente quase não imprime mais foto, né? Tudo digital, praticamente. Outro dia eu observei uma criança de 2 anos. Pela primeira vez ela pegou uma foto que foi impressa do modelo, como a gente fazia antes, no papel, né? E aí era uma foto da turma da escola dela. Então, todas as crianças e a professora. E aí ela pegou a foto e a primeira reação dela foi com o dedinho, ela tentava ampliar o rosto da professora. Né? Então, a primeira interação que o sujeito tem, né, com o objeto quando ele não conhece é interagir com as ações que ele sabe fazer. Isso tem explicação lá na psicologia. Então, foi muito engraçado, né, porque ela tentava fazer com o dedo, e aí ela fazia e não acontecia nada, né, lógico, porque era um papel. Aí ela olhava para mim como quem diria assim, o que é isso? Né? O que está acontecendo que não está ampliando? E aí, né, eu peguei, depois de dar risada, sentei e falei, eu vou te contar uma história. Na época da sua avó, quando não existiam os celulares, né, e aí tentei rapidamente falar para ela sobre a foto no papel. Então, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Essas crianças são os nativos digitais. São crianças que já nasceram nessa era. Tá? Então, quem nasceu aí, obrigada. No meio da década de 90 para cá. E nós, se bem que essa plateia é bem jovem, tem todo mundo aqui menos de 30 anos, nós migramos para essa era digital. Né? Então, quem nasceu antes da década de 90, não existia computador. E nós tivemos que aprender na marra essa tecnologia, não é assim? Porque hoje ninguém recebe o pagamento se não tiver um cartão para ir na máquina, no banco, e sacar o pagamento. Então, nós somos obrigados, nós migramos. Tá? Então, nós não nascemos nessa era. E quem nasceu na era digital são as crianças de hoje. E aí, desde muito cedo, elas já sabem lidar com a tecnologia melhor do que a gente. Sabe como a gente sabe que tem criança na casa? Olhando o reloginho do micro-ondas ou da televisão. Se ele tiver com o horário certo, é porque com certeza tem criança ali, foi lá e arrumou esse relógio. Quantas vezes a gente fica lá perdido no controle da televisão, com um monte de botões, que a gente aperta o negócio, some tudo, que nem eu fiz agora, né, que apareceu aqui. E aí vem o neto, o filho, e fala assim, daqui isso aqui, vai lá, faz assim. E você fala assim, me explica onde você apertou. Imagina, ele pode te explicar que dali de novo você vai ficar perdido no controle. Então, na verdade, eles já nascem sabendo isso, praticamente. E isso, infelizmente, não vai dar para competir com eles. Nós nunca vamos saber mais que as crianças em tecnologia. Tá? E, então, isso significa que vai ter uma inversão de papéis? Que eles que vão ensinar para a gente daqui para frente? Tecnologia pode ser que sim. Mas a questão
da formação moral? Não. Eles sabem entrar, mexer, acessar um monte de coisa, mas separar o que é bom para ele, o que não é bom, o que é um site confiável, o que não é, e trabalhar com a formação moral, isso continua sendo dos mais velhos a função. Então, olha lá, os espíritos que retornam vêm trazendo aguçada capacidade de interagir com as inovações tecnológicas. Isso já na era digital. Então, na verdade, não vai ter essa inversão de papéis. A gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê? É importante saber tecnologia e aprender com os filhos. Então, é importante que eu vá lá e deixe ele me ensinar o que eu preciso saber. Não tem problema nenhum vocês falarem que não sabem e que precisam da ajuda deles. Mas o conhecimento de vida dos mais velhos é imensamente maior do que o dos mais jovens. E mesmo com a melhor tecnologia do mundo, isso não substitui o papel dos mais velhos. Então, o nosso papel continua sendo importante. Papel dos pais na formação da personalidade dos filhos. Aí a gente pode pensar que isso ocorre nos primeiros anos de vida. E são os pais, além do componente genético, a formação da personalidade, que vão colaborar também nessa formação da personalidade dos filhos. A responsabilidade dos pais diante de espíritos que nasceram sob a sua tutela. Então, essa nossa responsabilidade, essa nossa missão, ela continua, independente de ter tecnologia ou não. É preciso cuidar do desenvolvimento moral, oferecendo-lhe oportunidade para que cresçam como espíritos. E aí que está a nossa função. Inclusive, a gente tem estudos que mostram, da área da psicologia, que já está tendo alteração no desenvolvimento mental com esse acesso que eles têm da tecnologia desde muito cedo. Então, a gente já está tendo alterações nesse âmbito também. Isso pesquisas científicas. Então, aos pais, o que cabem aos pais? A quem está responsável pela educação das crianças? Ensinar o sentido da vida. Isso o computador não vai ensinar. Quem somos, como fomos criados, o que viemos fazer aqui, qual o nosso destino depois da morte, do que precisamos para alcançar a verdadeira felicidade e assim por diante. E aí vem o Espiritismo para nos ajudar, nos auxiliar. Então, eu preciso auxiliar a criança a desenvolver o conhecimento e a bondade, o saber e a virtude. Então, essa faz parte da missão dos pais. Isso ninguém vai poder fazer pelos pais. Então, na verdade, os pais vão ser guias na reencarnação desse espírito que vem como filho. São os pais que vão guiá-lo no caminho do bem, no caminho do amor. E esses avanços do espírito no campo intelectual, eles são fundamentais, mas a gente precisa muito do avanço também no campo moral. Olha lá, em A Gênese, o que a gente tem? Somente o progresso moral poderá assegurar aos homens a felicidade na terra. Somente ele pode fazer com que reinem a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. Então, não adianta eu ter uma intelectualidade, uma inteligência muito avançada e não usar isso para o bem da humanidade. E aí a gente tem exemplos, né? Por exemplo, se a gente pensar naquele atentado do 11 de setembro, aquelas pessoas que organizaram aquele atentado tinham conhecimentos muito avançados em engenharia, em física, em matemática. E o que faltou? Faltou essa parte do desenvolvimento moral, da formação moral. Então, eles tinham uma inteligência muito avançada, que ao invés de ser usada para o bem, acabou sendo usada para o mal. Então, a inteligência, né, a questão do campo intelectual é muito importante a gente avançar. Mas se ele estiver separado do campo da moral,
isso fica muito complicado. O terceiro, tocar a sensibilidade da criança. Então, a criança precisa ser despertada para o bem. Ela precisa ser despertada para essa sensibilidade. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente deixa assistir na televisão, nos videogames. Então, cenas muito violentas, cenas muito, assim, agressivas, desde muito cedo, né? Jogos de luta, jogos que imitam armas, né? Como são na realidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa, envolver os filhos na prática da caridade. Então, desde muito cedo, a gente tem que envolvê-los nessas nossas práticas. Mostrar aos filhos a dor do próximo. Isso também é muito importante. Oportunidade de ensinar aos filhos valores importantes para a sua formação moral. Então, por exemplo, não levar para casa uma coisa que não é sua, da escola, sem pedir emprestado, né? Pedir desculpa para o colega, caso você tenha feito alguma coisa que não foi legal. Pedir por favor, agradecer, falar obrigado. Então, essas coisas são as palavras mágicas, né? Precisam ser oportunizadas para as crianças. Sociedade se organiza na ajuda perante as tragédias, mas deveria ser constante. Então, quando a gente tem uma tragédia, como a gente teve, por exemplo, lá em Mariana, da Lama, a gente vê uma grande comoção nacional. Sem dúvida, isso é importante, mas a gente precisaria se organizar em ações de uma forma constante e não esperando as tragédias acontecerem. Então, isso também é importante as crianças vivenciarem. E a gente precisa resgatar, né? Hoje, essas novas gerações, a gente não escuta mais falar bom dia, obrigado, dá licença, por favor. Então, isso é muito importante a gente resgatar aí, que vai deixar essa sensibilidade das crianças mais aguçada. Quarta questão, a lição que as crianças nos ensinam. Então, às vezes, a gente acha que porque é criança, a gente não tem a aprender com elas. Pelo contrário, muitas vezes eles têm atitudes que muitos adultos não conseguem ter. Então, a gente percebe que nas questões relativas à preservação ambiental, as crianças estão mais avançadas nessa nova geração. Vocês devem ter visto há pouco tempo, foi até uma campanha do Ministério da Educação, passou na televisão, invadiu as escolas, a prevenção, combate, né, ao mosquito da dengue. Então, por que será que isso foi para a escola? Porque é lá que estão as futuras gerações e que vão a possibilidade de conseguir convencer os mais velhos dessa necessidade. Que muitas vezes nós mais velhos pensamos assim, vai acabar a água potável, mas isso está longe de onde que eu moro, e daqui tantos anos eu não vou estar vivo mesmo, eu não vou estar nessa encarnação, então isso não tem a ver comigo. E as crianças hoje, se elas passarem na rua, elas tiverem visto isso na escola, ou a família tiver falado, tiver alguém lavando a calçada com a mangueira, elas falam. Quando vocês desrespeitam uma regra, né? Tá lá escovando o dente, fecha a torneira, mamãe. Esqueceu de fechar a torneira. E se a gente fosse pensar nessas pequenas atitudes, a gente conseguiria, né? Aproveitando essa lição que vem das crianças, melhorar muito essa questão ambiental. Então, as crianças estão chamando a nossa atenção para isso. Aprendem na escola e alertam os adultos. Aí, pequenos hábitos que existem, atitudes que a gente pode adotar para preservar o meio ambiente. Então, quanto será que eu economizaria de água se eu fechasse a torneira quando eu escovo o dente? Ou quando eu estou no chuveiro, tomando banho e ensaboando? Já pararam para pensar quantos litros a gente economizaria de água? Conversar com as crianças sobre educação ambiental. Então, a gente também precisa conversar com ela
com elas sobre isso. E a gente está sentindo na pele. Vocês devem ter percebido como o calor tem aumentado muito de uns tempos para cá, não é? Principalmente em São José do Rio Preto, que quase não faz calor. Isso tem a ver com o meio ambiente, não tem? Tem a ver com coisas que nós fizemos e que está ocasionando esse aquecimento global. Então, são questões que a gente precisa também conversar com as crianças. O quinto item aí, os limites. Gente, esse eu acho que é o mais difícil. Falar não e sustentar o não. Principalmente quando não dói na gente. Mas isso é extremamente importante desde muito cedo. Eu trabalho com crianças muito pequenas, de 4 meses a 5 anos. Posso garantir para vocês que antes de aprender a andar e a falar, eles já sabem convencer vocês, nós adultos, a fazer o que eles querem. Com birras, com se jogando no chão, principalmente se a gente estiver em público. Que aí a gente fica, eles sabem que a gente cede porque as outras pessoas estão olhando, né? Então, esse item aí é o item que eu considero mais difícil para os pais hoje. Lidar com os limites. E muitas vezes a gente se sente culpado porque não fica com a criança o tempo que deveria. E aí a gente acaba fazendo concessões. Só uma vez. Só um pouquinho. E isso pode ter um problema lá na frente. Então, as atitudes e os exemplos são elementos que irão alimentar espiritualmente as crianças. Então, se a gente pensar nos limites, o que é muito importante também é o exemplo que eu dou. Quer ver uma questão bem complicada? Quando o pai fala não e a mãe vai lá, né, e deixa. Ou ao contrário. Então, mesmo que a gente não concorde, a gente não pode mostrar isso para as crianças. Porque aí eles sabem assim, olha, se eu pedir isso para o meu pai, ele deixa. Se eu pedir para minha mãe, não. Então, isso eu peço para o meu pai e aquilo lá eu peço para minha mãe. Eles manipulam a gente, sem a gente perceber. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque se o que a gente fala a gente não cumpre, eles sabem que da próxima vez o que vocês falarem, eles não precisam prestar atenção. E às vezes a gente está lá muito nervoso com a situação, a gente fala assim, se você fizer isso, eu não vou deixar você comer nunca mais. Né? Eu vou te colocar lá de castigo e você não vai sair o dia inteiro. A gente não vai poder fazer isso. Isso é uma coisa irreal. E aí, o que eles fazem? Ela fala, mas não faz. E aí eles vão até onde eles podem ir, até porque eles podem ainda não ser descobertos da coisa errada que eles estão fazendo. Uma vez uma menina, quando eu era professora ainda, uma menina de 2 anos, eu tinha uma turma de maternal. Eu estava começando, era a minha primeira turma, e tem uma coisa que o professor adora falar para as crianças pequenas e que resolve na hora. Se vocês não pararem agora, vocês vão ficar sem parque. É imediato. É na hora. Só que não funciona. Funciona na hora e depois, né? E num desses dias, eu falei, se vocês não pararem, vocês vão ficar sem parque. E aí tinha uma menina muito esperta, que era líder, com 2 anos. Eu escutei ela falando assim para uma outra criança. Não liga não. Depois ela esquece. Né? E eu não podia deixar nenhuma criança sem o parque. Então, eu falava, porque eles iam parar. Então, olha o que eles estavam fazendo com 2 anos. Eles estavam percebendo que o que eu estava falando, eu não ia cumprir. Imagina o que eles percebem com 5, com 7. Né? E aí, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Por exemplo, a gente fala assim, não pode mentir. Porque se você mentir, eu não vou mais acreditar em você, porque mentir é feio, por isso, por isso, por isso. Aí toca o telefone,
o pai fala assim para a mãe, ou a mãe para o pai, olha, se for o fulano, fala que eu não tô. Aí a criança vai lá, atende o telefone, fala, alô, olha, o meu pai mandou falar que ele não tá. Já viram isso? Como assim, né? Na cabeça dela, ela não consegue pensar. Se ele mandou falar, como ele não tá? É porque ele tá. E aí, o que vai passar nessa cabeça da criança? Peraí, meu pai falou que eu não posso mentir. Mas ele tá e mandou falar que ele não tá. Ele mentiu. Então, eu posso ou não posso? E aí, isso vai criando uma certa confusão para a criança. Então, o exemplo, gente, é o maior problema. Ele pode ser usado muito a nosso favor, mas também a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz, com as nossas atitudes na frente das crianças. Olha lá o que o Emmanuel nos fala em Fonte Viva, na lição 157. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno. De vez em que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, é muito importante esse amparo e essa formação na construção dos valores das crianças. E aí, então, o que seria essa tarefa enorme, né, dos pais conscientes de estudo? Atitudes éticas corretas aliadas aos bons exemplos. A gente tem, infelizmente, até a gente pode falar que é uma cultura no nosso país, de dar o jeitinho de fazer uma coisa, né, que não é a correta. E isso é passado para as crianças desde cedo. A gente precisa parar com isso. Isso é muito sério. Auxiliar a criança a guardar no coração as sementes do bem. Cercar a criança de cuidados. Então, quanto menor a criança, mais ela precisa de cuidados. Agora, eu preciso tomar bastante cuidado, porque eu não posso também impedi-la de crescer. Porque muitas vezes os pais acabam super protegendo as crianças. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Dar avisos e providenciar correções diante dos erros. Então, sabe aqueles pais que a criança vai e briga na escola, o pai vai lá e briga com o menino que brigou com o filho? Né? Os pais que acham que o filho sempre está certo e que querem resolver tudo pelo filho, isso também não é legal. Tá? A gente precisa que as crianças aprendam a assumir os erros e a providenciar correções diante disso. Ajudar a criança a enfrentar problemas é uma maneira de se chegar a um amanhã mais equilibrado. Então, quando as crianças, por exemplo, em casa, estão brigando por um brinquedo, o que a mãe vai e faz? Pega o brinquedo e guarda, não é isso? Quando eu faço isso, é muito mais fácil, porque às vezes eu também estou atrasada, eu estou fazendo a comida, tenho um monte de coisa para fazer, não são todas as vezes que eu tenho tempo de dialogar. Mas quando eu converso, espera aí, com quem estava esse brinquedo? Por que vocês estão brigando? Não dá para brincar os dois? Se vocês não conseguirem se entender, eu vou precisar guardar o brinquedo. O que vocês preferem? Então, a gente precisa ajudar a criança a resolver os problemas desde cedo. Isso é importante. Ensinar os filhos a ter limite nas ambições, a medir consequências e a seguir regras. Então, é muito importante que a criança também siga regras, tenha uma rotina. Usar o diálogo, tentar achar o meio termo. Isso é o mais difícil. Então, a gente tem que dialogar muito e fazer com que as crianças dialoguem entre elas. É importante considerar que esse espírito que está ali, chegou àquela família para ser auxiliado na sua jornada evolutiva. Então, é um espírito que está ali, na família de vocês, e que vocês aceitaram essa missão de colaborar nessa evolução. Isso é muito importante. As crianças precisam aprender a tolerar a frustração. Elas precisam aprender a lidar com o não. Isso, às vezes, é ruim, dói. Por exemplo, quando apareceram os dentes, vocês não vão lembrar, mas doeu. Tem gente que tem até febre. Quando a gente começou a andar, a gente caiu, machucou.
Mas dava para ficar sem dente? Dava para ficar sem andar? Não. Então, desde essas frustrações, a gente precisa aprender a lidar e ensinar as crianças. Renunciar em favor do próximo ou adiar o prazer. São aprendizagens importantes. Olha lá o que o Emmanuel nos fala ainda em Vinha de Luz. A sede da ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns. A responsabilidade que define a posição justa, o esforço próprio que enobrece o caminho. Então, é importante que a gente auxilie as crianças nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Tirar da redoma. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com as crianças, cuidados inclusive físicos, dependendo da faixa etária. Por exemplo, se eu pegar um bebê lá de 2 meses, ele virar no berço, ele não consegue desvirar. A gente precisa ir lá e virá-lo com o rosto para cima, senão ele pode ficar sufocado. Dali um pouco ele aprende isso, mas ele ainda não sabe sentar. Então ele precisa aprender primeiro a sentar com apoio. Porque se você põe ele sentado e ele ainda não consegue ficar sentado, ele cai para frente e fica do jeito que ele caiu. Vocês já devem ter observado isso com crianças pequenas. Então, eu preciso de todos esses cuidados. Quanto menor for a criança, mais cuidado aí precisa ter. Mas até que ponto os pais devem proteger as crianças das ameaças do mundo? Porque senão também eu torno essa criança alienada. Quando é que a criança deve sair, então, dessa redoma? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa criança de 9, 10 anos, ela já tem condições de entender algumas coisas que estão passando no noticiário da televisão, por exemplo. Tá? Então, é claro que não é favorável que vocês deixem as crianças ficarem sendo bombardeadas por essas notícias trágicas, mas elas precisam ter um mínimo de informação para poder exercer a cidadania. E isso começa quando é criança. Então, elas não podem nem ficar sem saber nada e nem serem nem 8 nem 80. Bombardeadas o tempo todo. Então, olha lá. Deve saber o suficiente para ter uma ideia do que está acontecendo e ter uma posição a respeito disso. E a informação é fundamental para o exercício consciente da cidadania. Então, um exemplo. Um assunto que está em pauta aí na nossa televisão, corrupção. Tá? A gente pode trabalhar com isso com as crianças de uma maneira simples, de uma maneira que elas comecem a entender e que se tornem adultos conscientes. Então, a corrupção envolve o desvio de recursos e que vai prejudicar uma série de pessoas, pode prejudicar. Então, um exemplo prático, uma criança aí de 9, 10 anos consegue entender. Se a gente pensar num aparelho, né, um tomógrafo, que custe, chutando aí, né, aproximadamente R$1 milhão, ele consegue, com os diagnósticos, salvar muitas pessoas, correto? Se eu tiver R$10 milhões, eu posso comprar 10 aparelhos desses. Se esse dinheiro não for usado para isso, quantas pessoas ficarão sem usar o aparelho? E aí eu posso fazer comparações com coisas que eles podem entender, cálculo simples. Por exemplo, quantos salários de médicos, quantos médicos a gente poderia pagar, contratar para atender as pessoas com esse valor que foi desviado? Quantos salários de professores, quantas ambulâncias, remédios e assim por diante? Então, a gente pode trabalhar essa ideia com as crianças, esse senso, né, de justiça, desde muito cedo. Com exemplos aí fáceis, aproveitando o que tem passado. E o último item, a hora certa. Será que eu tenho que trazer meu filho para o centro espírita desde o bebê? Na evangelização de bebês? Ou será que ele tem o livre-arbítrio, quando ele crescer, ele vai poder escolher se ele quer ou não ser espírita? Não, né, gente?
Vocês deixam de dar uma vacina quando ele é bebezinho, porque ele vai chorar e porque ele pode não querer tomar vacina? Vocês deixaram ele chorando a primeira vez que foi na escola? Ou não colocaram na escola porque eles eram muito pequenos? Então, quando a gente pensa nesses cuidados, para a gente é muito claro. Então, desde cedo, as crianças precisam vir ao centro espírita. Porque, inclusive, olha lá, na pergunta 208 dos livros dos espíritos, se os pais exercem influência sobre os filhos após o nascimento, exerce muita. Como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é, para eles, uma tarefa. Se falharem, tornarem-se culpados. E não faz parte da educação? A evangelização? E, além disso, gente, esse período até os 7 anos, como a gente observa nas ciências, na psicologia, na pedagogia, na neurologia, é o período mais importante para a formação da personalidade. E se a gente for pegar isso, por exemplo, lá no Consolador, olha lá, o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, é nesse período dos primeiros 7 anos que o espírito encarnado consegue receber mais as informações que lhe são passadas. Então, é muito importante que a gente traga as crianças para casa desde muito cedo. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Então, esse período do 0 aos 7 anos é um período muito importante para os pais, para a escola, para a evangelização atuar, porque é o período que eles estão mais suscetíveis. Olha lá, é importante, então, passar pela infância? Claro, né? Então, olha lá na pergunta 383. O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebem que podem ajudar em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Os pais, os tios, os padrinhos, o professor, o vizinho, todas as pessoas que convivem com as crianças. E para a gente encerrando, para final de conversa, a gente precisa ficar atento às oportunidades de ensinar às crianças esses valores importantes para o desenvolvimento e para a formação moral delas. E nós precisamos aproveitar todas essas oportunidades que nós temos no dia a dia. E aí, para a gente terminar, eu trouxe aqui para vocês uma história curta que fala sobre isso e sobre tocar a sensibilidade da criança. Essa história, e muitas dessas coisas que nós conversamos, está nesse livro aqui. Não sei se vocês conhecem. É um livro muito interessante, da educadora Lúcia Moisés, que foi muito tempo professora da Universidade Federal Fluminense. Nas mãos amigas dos pais, um olhar da educação espírita sobre temas atuais. Ela fala mais de 30 temas. Eu selecionei esses 7 para a gente conversar hoje. E vou contar para vocês aqui uma das histórias que ela conta. E todos esses temas são bastante atuais. É um livro bastante interessante para vocês. Tocar a sensibilidade das crianças. Certa senhora, habituada a olhar com carinho para as pessoas com dificuldades financeiras, costumava, próximo ao Natal, fazer visitas a famílias pobres nos arredores da sua cidade. Sua chegada era prenúncio de alegria, pois as crianças já contavam com os presentes que dela receberiam. Ia discretamente, evitando chamar a atenção para o seu gesto. Houve um ano, porém, que sentiu que era hora de mudar de atitude. Um dos seus netos, um menino de 10 anos, estava se tornando, a seu ver, arrogante e orgulhoso. Acostumado a uma vida de luxo, jamais poderia imaginar a triste realidade em que vive grande parte da população brasileira. Na sua estreita visão, o mundo se resumia ao seu condomínio, à sua bela casa com piscina, ao seu quarto com computador, aparelhos de som e TV.
Mesmo assim, reclamava de tudo, vivia insatisfeito, sempre querendo mais e mais coisas e atenção. Vendo-o tão mimado, a avó não teve dúvidas. Aprontou-se para as visitas de sempre, passando antes pela casa de sua filha. Queria convidar o menino para acompanhá-la. Mesmo sabendo que iriam a um lugar de muita pobreza, ele aceitou, sem muito entusiasmo. Aproveitando o ensejo, a senhora ainda pediu à filha que lhe desse um colchãozinho de bebê, que estava encostado, e umas roupinhas usadas. Pelo caminho, foi explicando ao neto quem seriam as pessoas visitadas. Falou-lhes das vidas de lutas que levavam, das dificuldades materiais, acrescentando que, naqueles pacotes que levavam, havia brinquedos para as crianças. Ao se aproximarem da primeira casa, entregou os presentes ao neto, para que ele pudesse sentir a alegria que resulta do ato de doar. Ao seu lado, ela carregava o colchãozinho. Entraram ambos no casebre e se depararam com um bebê que dormia sobre uns trapinhos, ao lado do fogão. O colchão viria a calhar, pensou o menino, passando os olhos pelos 3 únicos cômodos que compunham a casa. Sua atenção ainda foi despertada para um canal com esgoto a céu aberto que por ali passava. A pedido da avó, a mãe visitada discorreu sobre as dificuldades da vida que levavam, apesar de trabalharem duro. Terminada a visita, o menino saiu com um olhar pensativo. No caminho, comentou com a avó que o seu quarto de dormir era bem maior do que aquela casa. E depois de um longo silêncio, disse decidido: Vó, eu vou querer fazer isso mais vezes com você. Então, meus queridos irmãos, nesse momento, a avó sorriu e agradeceu a Deus, por ter conseguido tocar o coração do neto. Essa missão, de pais, mães, educadores, é muito importante. Então, a gente espera que possamos, conseguir aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas diante de uma criança, da nossa família ou não, para que possamos fazer a diferença na vida delas. Muita paz a todos vocês.